Você fala sozinho, você se pega conversando com você mesmo, ou até às vezes falando em voz alta, e você acha que está ficando meio maluco, meio doido? Pois é, o solilóquio, ele tem base bíblica. O solilóquio, na verdade, é a externação dos pensamentos, quando você está falando, externando e está dando voz a, logicamente, essa estrutura mental quando você está pensando. E, logicamente, isso é prova que você é uma pessoa de mente fértil, criativa, uma pessoa que talvez tem a virtude de poder meditar e solucionar problemas. Isso, com certeza, é algo normal. Mas até que ponto você pode se considerar uma pessoa equilibrada nesse sentido para que você não extrapole e, de repente, você possa estar sofrendo de algum problema realmente mental. Nós vamos falar isso aqui rapidinho, tá bom? Eu louvo a Deus porque minha filha está estudando psicologia e sempre estamos tratando assuntos importantíssimos e ela me ajuda muito. Inclusive, agora ela está gravando aqui para mim. E, lógico, sempre levamos isso à pauta do que é a santa palavra de Deus. Será que esse solilóquio, essa conversa consigo mesmo, já existia em todo esse contexto dos que escreveram, dos que buscaram ao Senhor, daqueles que adoraram, exaltaram o nome do Senhor? Há registros bíblicos de uma meditação onde a pessoa está falando consigo mesma. Isso é algo muito importante. Eu anotei algumas palavras aqui em hebraicos para que o solilóquio seja sadio, seja algo que vai te edificar e seja considerado algo normal, tá bom? Com base nessas palavras de hebraico, nós vamos ver isso. Isso é algo muito importante para que a gente não comece a extrapolar, porque, logicamente, a mente é um campo tão ilimitado, gente. Se a gente dá rédea solta, nós podemos estar sofrendo de algum tipo de patologia, principalmente quando alguém já não tem controle, né, desse mundo interior e a pessoa se enclausurou, ou às vezes começa a criar personagens e começa a receber influências malignas e começa um mundo de introversão onde essa pessoa está se desequilibrando e já com certeza pode ser algo grave que precisa ser tratado, tá bom? O solilóquio, resumindo, ele existe, ele é válido, ele pode, é sadio, é expressão oral dos pensamentos. E, lógico, prova que você tem uma mente fértil, criativa, e você é uma pessoa que está pronta para poder pensar, raciocinar e, ao mesmo tempo, buscar soluções. Normalmente, a mente, quando está buscando soluções, ela começa a criar esse solilóquio. A primeira palavra que nós temos aqui é a palavra Hagá, que é a palavra meditação. Meditação. Isso é algo fundamental para termos uma vida espiritual santa. Lógico, sempre com base nas Sagradas Escrituras. Nada, querido, nada daquilo que é pensamento humano ou cultura do desenvolvimento da mente pode ser válido se não tem base nas Sagradas Escrituras. Sempre combato o egocentrismo, o antropocentrismo, o racionalismo, todos esses tipos de pensamentos, né, o narcisismo, quando começa a se exaltar somente o ser humano, nós não vamos ter apoio nem base bíblica para isso, porque o centro da nossa existência é o eterno. Yeshua HaMashiach está em nós e, lógico, nossa existência está ligada a essa virtude gloriosa de sermos imagem e semelhança do Eterno. Logicamente, quem recebeu a Cristo, quem vive uma vida em Cristo, com certeza terá equilíbrio, sabedoria, virtude e, principalmente, segundo os preceitos, segundo os mandamentos, segundo a estrutura moral da palavra, é que nós podemos desenvolver algum tipo de pensamento. Então, meditação é quando, com base bíblica, nós aplicamos a palavra à nossa vida. E nós mesmos colocamos um remédio para nós. Essa é a palavra Hagá. Quando você medita e você está como num processo onde você sabe que a palavra está te purificando, está te alimentando, está te corrigindo. Por isso o próprio Deus disse para Josué, medita nela de dia e de noite. Não pare, todo dia você tem que estar meditando. Então essa meditação, quando eu analiso
eu começo a perceber o que está produtivo ou não produtivo, maligno ou benigno na minha vida, e eu começo a falar, Natanael, peraí, isso aqui não serve, isso aqui, olha o que diz a palavra, e eu medito e eu começo a entrar nesse processo santo, ligado com o eterno, ligado com a palavra e me autoanalisando, e lógico, isso me leva a uma conversa interna, e às vezes isso extrapola, sai pela boca, onde eu digo, meu Deus, quantas vezes eu estou lendo a palavra e eu digo, meu Pai, oh Deus, e eu digo para mim mesmo, meu Deus, eu tenho que tirar isso da minha vida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que processar isso, enfim, já começou o Hagá, que é a meditação, isso te leva, logicamente, a um solilóquio, isso é algo muito importante. Outra palavra é a palavra shiach, é quando você tem um diálogo, esse diálogo shiach é quando você tem uma conversa, com certeza, que tem estrutura, né? Quando eu começo a conversar comigo mesmo e começo a falar coisas malignas, ou começo a criar, vamos falar assim, ideias que não procedem da palavra, quando começo a dar vazão a Satanás, de repente, não seja, com certeza, o propósito de Deus no solilóquio. Quando eu começo a dar ouvido, como falei, a vozes de coisas malignas. Então tem que haver um diálogo sadio, um diálogo, uma conversa, sempre que vai me edificar, vai me estruturar. E nesse diálogo eu estou conversando. O próprio salmista, no Salmo 42:5, Salmo 42:5 diz, por que te abates, ó minha alma? É um diálogo perfeito, é uma conversa, como eu perguntaria para minha filha que está aqui, Aline, está tudo bem com você? Por que você está abatida? Esse diálogo deve ser o diálogo interno, ao ponto de externá-lo falando pela minha boca. E eu digo para mim mesmo, Natanael, peraí, como você está? Analisa isso aqui. E se você fizer isso aqui? Isso é algo normal. O solilóquio permite com que eu fale um diálogo, esse shiach, e muitos homens fizeram isso. Por que te abates, ó minha alma? Olha a pergunta do salmista. É uma pergunta objetiva, clara, com um propósito, logicamente, de fazer redarguir e estar analisando o que há dentro do meu interior. Gente, isso é algo muito importante. Temos a palavra Hagut, que também deriva da palavra desse termo Hagá. Hagut, que seria já o remoer, chamado como remoer. Remoer. Sabe quando uma ovelha, nós somos chamados de ovelhas porque os animais que remoem, elas vão engolindo, e elas precisam voltar o alimento para a boca para remoer. Você sabe quais são os animais que remoem? A ovelha é um exemplo de animal, e nós precisamos desse hagut. É quando nós engolimos, lemos, ou escutamos alguém ensinando, e depois paramos para analisar. Isso me convém, isso não me convém, isso é aplicável para a minha vida ou não. Então, esse remoer seria o hagut, quando eu analiso. Até quando eu estou no dia a dia, no cotidiano, não somente ouvindo diretrizes da palavra, mas quando eu vejo coisas, quando eu escuto pessoas, até pessoas maldizentes, quando eu vejo exemplos malignos e benignos no cotidiano, e eu somo tudo e analiso e filtro na minha alma, eu vou filtrar, aí logicamente estou fazendo o hagut, eu estou remoendo, e nós precisamos desse filtro, e aí logicamente surge o solilóquio, onde eu digo, peraí, Natanael, não vai não, que isso vai te fazer mal. Sabe quando as pessoas, elas mesmas começam a parecer dar lição para elas mesmas, pronto, aí surgiu o hagut, quando você remoe e você está realmente pregando para você mesmo, você já pregou para você mesmo, é difícil falar, mas isso acontece, isso é normal, tá bom? E isso precisa acontecer. Fale aí, deixe um comentário. Você costuma falar sozinho? Você já se achou que você está ficando louco? Tudo bom, tudo isso tem base bíblica e tem que ter, com certeza, equilíbrio. O problema é, repito, quando há distúrbios, há uma patologia na psicologia, na psique, e você, de repente, está extrapolando, ou essa pessoa está extrapolando, está criando personagens, está ouvindo vozes do além, está sob influência de espíritos imundos, enfim, há muitas maneiras de começarmos a viver um mundo da introversão, e aí, com certeza, não vai ser algo sadio, não vai ser algo sadio,
tá bom? Quando eu deixo de falar com todo mundo, deixo de me comunicar com todo mundo para ficar só comigo, né? Aí já é problema. Havia uma pessoa, sempre conta a história de alguém que estava falando sempre sozinha, sempre falava, conversava, dava risada e conversava horas e horas. E alguém perguntou, por que você costuma falar sozinho? Ele disse, sabe por quê? Porque eu gosto de falar com pessoas inteligentes e eu gosto de ouvir pessoas inteligentes. Você era já um distúrbio. Então, aí já não é sadio. Então, Hagut é quando você analisa e você diz, peraí, aqui não me convém, peraí, ó, Natanael, se liga, se manca, opa. Aí você está falando, pronto, você já gerou-se solilóquio com esse Hagut, com essa ação de remoer. Isso é algo muito importante, gente, isso é algo muito importante. A última palavra é a palavra selá. Alguém já ouviu falar que se fôssemos estudar só essa palavra, daria um estudo muito legal. Selá, que é a pausa, essa pausa musical, pausa musical. Selá é quando nos Salmos você vê sempre, quem tem as Bíblias mais antigas, está escrito lá, selá. O que significa selá? Na verdade é a pausa musical onde se para pensar. E aí você tem que deixar essa alma, o Nefesh Hayah, se manifestar, a ação espiritual dentro de você, falar e você calar-se e deixar a alma falar e que haja realmente essa conexão. Era uma pausa musical, era uma pausa para meditar, era uma pausa para deixar de tocar, cantar, somente repetindo a música, né? E assim, nos Terrilim, no livro de Salmos, você vai ver muito essa palavra. E aí você pensa e vê e analisa isso no teu interior. Isso, esse selá, pode também gerar um solilóquio, onde você vai falar, meu Deus do céu, meu Pai da glória. E você começa a falar sozinho, essa meditação. Então, temos aí pelo menos essas palavras que podem nos dar base que você, de fato, não está ficando louco, você não está ficando biruta da cabeça, mas de repente você está numa conexão. Normalmente as pessoas que fazem solilóquio, tudo isso aqui são base para o solilóquio. De repente você é uma pessoa que está além do normal, numa conexão com o eterno. Você é uma pessoa que talvez está criando, se conectando com o mundo sobrenatural, na essência da palavra e na própria pessoa do eterno. Isso é maravilhoso. Pessoas que estão além normalmente vão viver acima daquilo que é cotidiano e rotineiro. Então não fique preocupado, somente analise que isso tem a base nas estruturas sagradas da palavra de Deus, perdão, tá bom? Te convido para você estudar conosco, entre na descrição do vídeo, venha meditar, venha conhecer um pouco mais das Escrituras e conhecer coisas preciosas que às vezes no cotidiano, na leitura em português você não compreende, tá bom? Deus te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.